Boa tarde, gente boa. Espero que todos estejam bem, com saúde. Boa tarde a quem eu ainda não falei, né? Gente, semana passada a gente iniciou a parte de eletricidade, magnetismo. Deixa eu colocar isso aqui. Boa tarde aí a todos que estão presentes. Começou a parte de eletricidade, né? Na verdade, a parte de eletricidade estática, né? Que é a parte de eletricidade onde as cargas manifestam suas propriedades elétricas quando elas estão paradas. Então, a parte de atração de forças, né? Força de atração, força de repulsão, a parte de campo elétrico, né? Que a gente considera que um corpo eletricamente carregado, em torno desse corpo você vai ter uma região no espaço onde você vai ter um campo elétrico, que a gente chama de campo elétrico, né, que a gente imagina, na verdade não é visível esse campo elétrico, mas é uma criação teórica, né, que explica teoricamente por que duas partículas, duas cargas, vocês viram aí que eu passei alguns exemplos, né, de experimentos, por que dois canudinhos eletrizados, né, com a mesma carga elétrica eles se repelem, né, mesmo antes de se tocarem. Então o que acontece? Em torno desse canudinho existe uma região, que é o que a gente chama de campo elétrico, que em contato com a região do outro canudinho, né, antes mesmo deles se tocarem, eles já estão entrando em contato e já estão se repelindo, né? Então essa é a explicação moderna, né, que a gente tem de por que a força elétrica ela é uma força que atua à distância, né? A gente pode utilizar essa mesma analogia ou essa mesma compreensão para a gente falar de ímãs. E aí na próxima aula a gente vai falar de ímãs, sim, né? A gente nos ímãs a gente não tem campos elétricos, mas a gente tem campos magnéticos, tá certo? E hoje, a aula de hoje, ela está relacionada não com a eletrostática, mas ela está relacionada com a eletrodinâmica. Qual é a diferença da eletrostática para a eletrodinâmica? A eletrostática tem a ver com as cargas elétricas paradas, os fenômenos que ocorrem com as cargas elétricas paradas. A eletrodinâmica já tem a ver com as cargas elétricas em movimento, né? Então, um conjunto de cargas elétricas que se movem na mesma direção, elas produzem uma coisa que no nosso dia a dia é muito comum, mas que há uns séculos atrás era uma coisa extremamente difícil de você ter, que é uma corrente elétrica, né? Então deixa eu compartilhar aqui um pequeno material que eu organizei para vocês, a gente vai falar, certo? Então a parte de eletrodinâmica, né? Antes de entrar na parte de eletrodinâmica propriamente dita, ainda existe um conceito de eletrodinâmica que é o de potencial elétrico, que eu acabei sem falar para vocês na semana passada, que eu vou começar falando sobre ele hoje, tá? Mas lembrem-se que potencial elétrico ainda é um conceito de eletrodinâmica, eletrostática. Significa que a definição de potencial elétrico se relaciona com a capacidade que um corpo carregado tem de realizar trabalho, ou seja, de fazer
com que alguma partícula eletrizada ela tem um movimento, né? Esse trabalho aqui é o trabalho que a gente falou lá quando a gente estava falando de mecânica, que significa o deslocamento de um corpo quando você aplica uma força. Então a definição de potencial elétrico ele tem a ver com a capacidade de uma carga elétrica produzir trabalho, né? Claro que produzir trabalho sobre outra, não sobre ela mesma. Ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. A movimentação de cargas elétricas produz a corrente elétrica e o conceito de potencial elétrico e de diferença de potencial elétrico é muito importante nesse contexto. Potencial elétrico, que a gente vai representar pela letra V maiúscula, produzido por uma carga elétrica pontual, que é definido matematicamente. Vejam, essa expressão aqui, ela é muito parecida com a do campo. Muito parecida com a do campo elétrico. A única diferença dessa expressão para a do campo elétrico é que essa distância aqui não é elevada ao quadrado. Enquanto que no campo elétrico você tem K0, que é a constante eletrostática, vezes a carga dividida pela distância ao quadrado, você tem um campo elétrico. No potencial você tem K0, que é a constante eletrostática no vácuo, vezes a carga dividida pela distância, somente pela distância. Tá? Então, uma distância, né, que você mantém, você gira em torno da carga, mas você mantém a mesma distância, você tem o que a gente chama de... como é que chama? Superfícies equipotenciais. Ou seja, é que o potencial em cada uma dessas linhas aqui que estão em torno da carga, ela permanece a mesma, né? Ela permanece o mesmo potencial. Por quê? Porque o valor da carga não muda quando você muda a posição. E também não muda a distância, já que você tá fazendo um movimento circular mantendo a mesma distância. Então é o que a gente chama de superfícies equipotenciais. Você movimentar uma carga elétrica, né, na presença desse campo elétrico aqui, dessa carga aqui, você movimentar ela nessa circunferência aqui, você não tem variação de potencial. Você mantém o potencial no mesmo valor. Você só vai ter diferença de potencial quando você aproximar da carga ou afastar da carga, né? Então você vai ter um aumento de potencial aqui quando se aproxima e uma diminuição de potencial quando se afasta. Onde D é a distância da carga elétrica até o ponto onde se está medindo o campo elétrico. No caso não é nem o campo elétrico, é o potencial elétrico, né? K0 é a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, né? Aqui está invertido. Observação: o potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é vetorial, medida em volts. Tomemos agora uma carga elétrica Q que gera um potencial elétrico V em cada ponto no seu entorno. Podemos calcular a variação do potencial elétrico ou, como é mais conhecido, a diferença de potencial elétrico. Então, a variação do potencial elétrico, pessoal, é o que no nosso dia a dia a gente chama de diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico é escrito como DDP, que também a gente chama isso aqui de tensão elétrica. Tensão elétrica. E onde é que a gente escuta muito essa palavra tensão elétrica? A gente escuta a tensão elétrica da rede elétrica que nós temos nas nossas casas, por exemplo. A tensão elétrica na rede elétrica das nossas casas é 220 volts. Né? Então, qual é a DDP da tensão elétrica das nossas casas? 220 volts. É a mesma coisa, tá? DDP, diferença de potencial, e tensão elétrica é a mesma coisa.
nesse caso aqui, para uma carga elétrica só, a diferença de potencial, ela vai entre os pontos A e B, vai ser o valor do potencial em B menos o valor do potencial em A, tá? Que eu vou denominar pela letra U. Não vou o potencial individual, potencial de A, o potencial de B, eles levam a letra U, a letra V, perdão. Porém, a diferença entre esses dois, ó, diferença em matemática significa menos, né? Então, a diferença entre o potencial de B e o potencial de a gente vai representar pela letra U. U é a tensão elétrica ou a diferença de potencial. O conceito de diferença de potencial é muito importante no estudo da corrente elétrica. Corrente elétrica a gente vai representar pela letra I, tá, gente? A diferença de potencial, DDP, também é conhecida por tensão elétrica, que a gente vai utilizar a letra U para representar a tensão elétrica, ou também uma palavra que é muito menos utilizada, que é voltagem. Então, qual é a voltagem desse equipamento? Ou seja, qual é a tensão elétrica que esse equipamento ele consegue suportar, né? Ou que ele foi construído. Qual é a tensão elétrica que esse equipamento foi construído para ser ligado, né? Então, muitas vezes a gente chama diferença potencial, tensão elétrica de voltagem. E a diferença de potencial ou tensão elétrica, ela é a responsável pelo surgimento da corrente elétrica em um condutor, né? Vejamos um exemplo. Uma partícula carregada com carga de 4 microcoulombs encontra-se no vácuo. Queremos determinar, letra A, o potencial elétrico da carga no ponto A. Então, eu vou ter um ponto A que está localizado a 60 centímetros da carga, um ponto B localizado a 20 centímetros da carga. E qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos? Entre os pontos A e B, né? Então, a gente tem o valor de K. Bom, para a gente encontrar o resultado, a gente precisa calcular a letra A, calcular a letra B e depois a letra C, né? Para eu calcular a letra A 60 centímetros da carga, lembrem-se que eu não utilizo centímetros, eu utilizo metros. Então, 60 centímetros é 0,6 metros. 20 centímetros é 0,2 metros. Então, vocês vão ver aqui, ó, aqui é 0,6, na página seguinte, 0,2. Tá certo? Da mesma forma que a carga Q, eu não uso 4 somente microcoulombs, eu uso 4 vezes 10 a menos 6, porque eu preciso colocar o valor da carga aí em coulombs e não em microcoulombs. E o valor da constante, que é 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6, milimicro nanopico, milimicro nanopico, milimicro. Então, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, milimicro, micro é o segundo, é menos 6. E 60 centímetros, que corresponde a 0,6. Então, 9 vezes 4 é 36. Essas potências aqui, ó, expoente 9 menos o expoente 6 dá 3. Eu mantenho o 10. E 36 dividido por 0,6 vai me dar 60. 60 vezes 10, a terceira, volts. Então, eu não vou resolver isso aqui. Eu vou deixar do jeito que está. Para encontrarmos o valor do potencial elétrico na letra B, a gente utiliza a mesma expressão, só que agora, vejam, a distância é de 0,2 e não de 0,6. Os valores da constante eletrostática e da carga são os mesmos, né? Porque a carga, eu estou medindo potencial elétrico em função da distância que eu quero medir, né, em relação à carga. Então, esse valor aqui de cima vai dar o mesmo do anterior. E 36 dividido por 0,2, que dá 180
vezes 10 a terceira. Então ele pede qual é a diferença de potencial entre os pontos A, que eu fiz no slide anterior, e B agora. Então a diferença de potencial já está dizendo, diferença é uma subtração, gente. Então eu pego o valor do potencial maior menos o valor do potencial menor. 180 menos 60, que vai me dar 120 vezes 10 a terceira. Aí aqui sim eu posso transformar isso em notação, porque eu já tenho o resultado final, né? Tanto nesse como no anterior eu não transformei, justamente para facilitar a minha vida aqui. Porque se eu transformar aqui eu vou ficar com 1,8 vezes 10 a quinta. E se eu transformar aqui eu vou ficar com 6 vezes 10 a quarta. 10 a quinta e 10 a quarta eu não posso fazer subtração diretamente. Então eu tenho que igualar os expoentes para poder subtrair ou mesmo somar. Tá? Bom, essa parte de potencial elétrico, gente, ainda faz parte da eletrostática. Tá? A gente começa a trabalhar a eletrodinâmica quando a gente fala de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica nada mais é do que as cargas elétricas se movimentando ordenadamente. Então falamos muito de corrente elétrica no nosso dia a dia em função do grande uso que fazemos de aparelhos elétricos e eletrônicos em nossas casas, no nosso trabalho. Então, bom, não vou nem detalhar aqui quais são, porque a gente já conhece, né? Diversos. Inclusive a gente está assistindo aula a partir de equipamentos, né, também, que são elétricos, eletrônicos. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Essa é uma grandeza fundamental em física, pois sem corrente elétrica não seria possível, por exemplo, fazer funcionar qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Então veja, em um condutor, em um fio, em um metal, a gente diz que os elétrons, a gente possui elétrons livres. O que são elétrons livres? São elétrons com tão pouca atração pelo núcleo que eles precisam do mínimo de energia para poder fugirem do seu átomo para outro. E na verdade, se a gente conseguisse olhar para o interior de um metal, a gente ia ver esses átomos pulando constantemente de um átomo para outro. Só que esse pular dos elétrons, perdão, eles constituem um movimento aleatório, eles constituem um movimento desordenado. Uma corrente elétrica ela só se estabelece quando você tem a ligação de dois potenciais, tá? Um maior e outro menor, nas extremidades de um fio, por exemplo. Ou de um condutor. Oi? Essa área aqui, Brasil e Matheus estão pedindo para o senhor aceitar a solicitação de Ah, apresentar. tá. Eu só estou vendo caldeira aqui. Peça para ele solicitar novamente, por favor. Tá bem. Eu não escutei, viu? Os outros que eu escutei, eu mudei aqui a tela e autorizei. Então, uma corrente elétrica ela só se estabelece, pessoal, quando os elétrons livres de um material, todos eles recebem a mensagem de ir na mesma direção, né? Então, o que é essa mensagem? Essa mensagem é justamente o potencial elétrico, né? Ou, melhor dizendo, a diferença de potencial elétrico, a tensão elétrica. Por isso que a gente está mencionando ainda há pouco que a tensão elétrica gera a corrente, né? Então, quando eu aplico uma tensão elétrica em um condutor, em um fio condutor, eu produzo uma mensagem para os elétrons para todos irem na mesma direção. E é justamente o que eles fazem. Agora sim, agora o Brasil apareceu aí. Certo?
Então, a intensidade da corrente elétrica, eu acho que por isso que a gente usa a letra I, que deve ser de intensidade, né, da corrente elétrica, é determinada pela razão entre a quantidade de cargas elétricas. Tem Luciana agora, beleza. Boa tarde, gente boa. É determinado pela razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma secção determinada de um condutor e o intervalo de tempo em que essa secção é atravessada. Então, a corrente elétrica é definida como uma quantidade de cargas, ΔQ, dividido, claro, e aí esse ΔQ é uma quantidade de cargas que ela está sendo, que atravessa um condutor, né? Que atravessa aí, geralmente a gente fala de condutor, a gente lembra de fio, mas nem todo condutor é um fio, tá, pessoal? Então, por isso que a gente generaliza com a palavra condutor, mas a gente não menciona a palavra fio. Quando a gente fala condutor, pode ser um fio também. E é tanto que a grande maioria das imagens que a gente usa é uma imagem de um fio mesmo, né? Então você vê aqui um fio, isso que ele chama uma seção determinada de um condutor. Quando você pega um fio e corta ele, formando um ângulo de 90 graus com o comprimento dele, você está cortando ali, né? Você está fazendo o que ele coloca aqui, ó, secção transversal. Secção transversal é um corte que você vai ter o mínimo de área. Qualquer corte que você fizer na diagonal, você vai ter uma área, né, cortada maior. Então, a secção transversal você corta formando um ângulo de 90 graus com o comprimento. E é essa área que você toma para definir a corrente elétrica. É a quantidade de cargas elétricas que passam por essa área e em determinado tempo, né? ΔQ é a quantidade de cargas elétricas dada em Coulomb e ΔT é o intervalo de tempo dado em segundos. A unidade de medida dada para a intensidade da corrente elétrica pelo Sistema Internacional de Unidades é o ampere, em homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère. E na verdade você pode ver aqui que 1 ampere, que é a unidade, que o ampere, né, a unidade de corrente elétrica, é igual ao Coulomb dividido pelo segundo, que é a unidade da carga dividido pelo do tempo. Outro exemplo. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente elétrica em amperes é igual a... Bom, temos as opções aí, né? Resolução. Utilizando a definição de corrente elétrica, a gente tem que a corrente elétrica é igual a ΔQ sobre ΔT. A gente tem que ΔQ é igual a 12 coulombs. E o tempo que ele chama que é 1 minuto, eu preciso escrever ele em segundos. Então eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Por isso que eu já coloco aqui direto 60 segundos. Então 12 dividido por 60 dá 0,2. Isso, como já está em Coulomb, já está em segundos, dividindo Coulomb por segundo eu encontro o ampere. E a resposta correta é a letra B. 0,2, 0,20, né? Outro exemplo, né? Então, tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica, a gente define ela, divide ela em alguns grupos, mas o principal grupo que a gente separa a corrente elétrica é a corrente contínua e a corrente alternada, né? O que é uma corrente elétrica contínua? É quando seu sentido no circuito ele é único. Ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente elétrica, sempre ela se dá na mesma direção. Tá?
Então aqui tem um pequeno desenhozinho dizendo que a corrente contínua ela permanece, né, o mesmo valor com o passar do tempo, porém a corrente alternada ela vai mudando seu valor, o valor de corrente, com o passar do tempo. Quando o sentido do movimento dos portadores de carga é variável, a corrente elétrica é denominada de corrente alternada. Então a gente tem dois tipos de corrente: corrente elétrica, corrente contínua e corrente alternada. A contínua, você pega um elétron dentro do fio, ele vai percorrer todo o circuito, passar pela bateria, passar pela lâmpada, passar pelos fios, e ele vai ficar circulando como se fosse um carro de Fórmula 1. Já a corrente alternada não. A corrente alternada, você pega um elétron, você vai ver o movimento dele, ele fica indo e voltando. Vai e volta, né? No Brasil, como a corrente alternada, ela tem uma frequência de 60 Hz, um elétron vai e volta 60 vezes por segundo dentro de um fio, né? Quando esse fio está ligado a, por exemplo, a rede elétrica que a gente utiliza nas nossas casas. A corrente elétrica oriunda de pilhas, baterias, é do tipo contínua. Ou seja, a gente tem reações químicas, né? As pilhas se caracterizam, e as baterias também, por produzirem uma diferença de potencial a partir de reações químicas. Tá? Corrente elétrica oriunda de pilhas e baterias é do tipo contínua, mas a corrente que chega às tomadas das residências e empresas, né, ela é alternada. A transmissão de energia elétrica é feita por meio de corrente alternada, pois dessa maneira ocorre menos perda de força do sinal. Caso a transmissão fosse via corrente contínua, a perda de força seria grande, o que dificultaria a capacidade de transmissão da energia elétrica. Então, imagina-se que se... Imagina-se não, calcula-se, né? Que se a transmissão fosse feita através de corrente contínua, dentro de uma mesma cidade, a gente precisaria ter, dependendo da cidade, por exemplo, cidade como Bananeira, a gente precisaria ter uma fonte de geração de energia dentro da cidade, porque a distância que a corrente contínua ela percorre, ela é muito pequena, né, comparada à da energia alternada. Então, por exemplo, a energia em Itaipu, né, a energia na usina hidrelétrica é produzida lá na usina hidrelétrica de Itaipu e chega às nossas casas, né? Então, a energia alternada é uma energia, a corrente alternada é uma corrente elétrica que você consegue organizar a distribuição dela por longos caminhos, enquanto que a transmissão da energia elétrica contínua ela é muito ruim, ela é muito curta, ela tem um pequeno alcance, tá? Então, por isso que a gente prefere utilizar a energia alternada nos postes. Tem um filme, pessoal, que é recente, se não me engano é do ano passado, ou no máximo de 2020, que ele conta a história de duas figuras, dois físicos que são bem conhecidos na história da eletricidade, que é Nikola Tesla e o criador da lâmpada elétrica, que é... Eita, como é que é o nome do danado que eu esqueci agora? Thomas Edison. Thomas Edison, exatamente. Porque Thomas Edison, na verdade, ele não era propriamente um físico cientista, ele era um inventor, né? E ele criou a lâmpada elétrica, tanto que tem uma frase que é famosa dele, que ele diz assim, para inventar alguma coisa você precisa de 1% de intuição e 99% de transpiração, ou seja, a criação da lâmpada elétrica por ele
ele saiu testando e testando por vários e vários anos materiais que fossem adequados para você construir uma lâmpada, né, uma lâmpada incandescente, que a primeira lâmpada criada foi incandescente. E ele trabalhava com energia contínua, corrente elétrica contínua. Enquanto Tesla, ele desenvolvia, Tesla sim, Tesla era cientista. Apesar de ele ter desenvolvido vários inventos também elétricos, mas a ideia dele não era necessariamente, ele tinha muito mais amor pela ciência do que pelo dinheiro, que era o inverso Professor, de Edison. Oi. inclusive Nikola Tesla, ele já tinha desenvolvido uma técnica ilimitada de corrente alternada, né? Só Isso. que na época o petróleo tinha que ser vendido, né? Eles Então, acendiam o as Morgan, luzes com querosene, né? As luzes das ruas, a sim. iluminação noturna era querosene. Então, Aí, Morgan e os Rockefeller, os Rothschild também, a empresa deles era essa, então não deixaram o Nikola Tesla desenvolver sua pesquisa e deixaram ele morrer praticamente na ruína, né? isso. Aí esse filme, gente, ele se chama em português, ele se chama A Guerra das Correntes. Eu acho que em inglês ele tem esse mesmo sentido. Já tem, se não me engano, tem disponível na Netflix. É interessante assistir porque envolve o período americano desse desenvolvimento elétrico, de distribuição de energia elétrica, envolve uma empresa que ainda hoje ela ainda existe, que é a Westinghouse, né? Que era um cara que criou uma empresa também e ele comprou algumas coisas de Tesla. O Westinghouse ele disputava com Edison. Eu sei que eu não me recordo exatamente dos detalhes, mas surgiu inclusive, né? Inclusive, por exemplo, como a gente mencionou agora há pouco, o sistema de corrente alternada para distribuição de energia, ele era muito mais eficaz do que o de corrente contínua. Porém, na época, para difamar esse sistema e valorizar o de corrente alternada, o de corrente contínua, foi feita uma publicidade muito séria em cima dos, né, supostos perigos que a corrente alternada teria. E aí essa campanha ela foi deflagrada mesmo, né, para detonar essas ideias. E aí o que é que acontece? Se não me engano era o Westinghouse que detinha essas patentes de Tesla e as ações começaram a cair. Quando elas caíram, que ficaram bem baratinhas, a outra empresa foi, comprou e tomou de conta. Então, em 1800 e lá vai cocada, já tinha essas estratégias de mercado, que aí, muito mais do que ciência, você tinha o mercado, né? O lucro. E aí, como acho que foi o Juan que falou, né? Como o Juan mencionou, Tesla ele morre na miséria. Ele vende as suas patentes e algumas coisas que ele tinha até o final da sua vida para conseguir pouquíssimos recursos e mesmo assim ele termina pobre, né? E as empresas que pegam suas ideias, remodelam, recriam, né? Reorganizam, enriquecem. E aí esse filme que fala da Guerra das Correntes, ele conta um pouco dessa história. É um filme mesmo, não é um documentário, né? É um filme que tem alguns, né, babadozinhos lá, mas enfim, no final das contas ele conta mais ou menos essa história mesmo que eles chamam de guerra, né? A guerra das correntes, é a corrente alternada de Tesla contra a corrente contínua de Edison, de Thomas Edison, né? Aqui é aquele resumozinho que eu sempre gosto de pegar, tá?
mas aí vocês vão ficar com isso depois. Gente, dentro dessa parte de corrente elétrica, um tema que para mim é extremamente... eu gosto inclusive de colocar para todos os meus estudantes, eu acho que é de extrema importância no nosso dia a dia, é o choque elétrico, né? O choque elétrico, como provavelmente é do seu conhecimento, é causado por uma corrente elétrica que passa pelo corpo humano ou pelo corpo de um animal qualquer, né? Então, quando a gente menciona que alguém sofreu um choque elétrico ou algum animal sofreu um choque elétrico, é porque é a corrente elétrica que está passando, que passou, né, pelo corpo humano ou pelo corpo de um animal. Vários efeitos do choque podem ser observados dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, a região do corpo que é atravessada pela corrente. Na figura abaixo, a corrente elétrica passa pelo coração da pessoa, o que corresponde a uma situação de grande risco. Então, veja, o cara mexeu aqui no local que estava, né, que não estava isolado, não usou as luvas, ó. E a corrente elétrica ela se distribui pelo corpo, porque a ideia do nosso corpo é que a gente vai fazer o canal para o aterramento, né? A gente vai produzir um caminho para essa corrente elétrica, são vários elétrons no caso, serem conduzidos até o chão, até a terra. É por isso que andar descalço, você, né, sofre choques maiores do que quando você está com calçados. Mas isso também depende muito da tensão elétrica. Se a tensão elétrica é alta, você vai ter certos materiais que não vão conseguir isolar a corrente produzida, né? A gente até acho que comentou semana passada sobre isso. Enquanto numa situação onde a corrente passa apenas pela mão, nesse caso aqui, ó, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui passa de um braço para o outro aqui, então também passa pelo peito, né? Enquanto numa situação onde a corrente passa apenas pelos dois dedos, aqui apenas pela mão, é menos perigosa, embora possam ocorrer queimaduras locais, né? Então, vez em quando a gente escuta jornal, a gente assiste uma reportagem, ou mesmo a gente recebe pelo WhatsApp notícias de choque elétrico. Eu morro de medo de choque elétrico, principalmente com meus meninos lá em casa, né? Porque é de extrema, né, periculosidade. Inclusive, essa mudança que nós tivemos nos encaixes de tomadas, né, de tomadas de doméstica, ela serve para uma maior segurança, né? Mesmo assim, vez por outra, a gente escuta aí relatos de alguém que sofreu choque elétrico, de alguém que morreu, inclusive, né, em função de choque elétrico. Nos últimos anos, a gente tem visto muitos acidentes com pessoas que utilizam fone de ouvido ligado no celular e o celular ligado à rede elétrica, né? A rede elétrica, gente, essa rede elétrica que a gente utiliza, ela é uma corrente alternada. A gente tem um valor máximo, um valor mínimo, constantemente alterando. E quando a gente diz que nossa tensão elétrica é de 220 volts, se vocês pegarem, eu acho que talvez eu não sei se eu trouxe uma conta elétrica aqui para mostrar para vocês. Se você pegar na conta elétrica, na verdade a Energisa ela padroniza não exatamente em 220, mas ela padroniza numa faixa que vai, se não me engano, 210 a 230. Ela mantém naquele limiar ali,
Entre 210 e 230. Por isso que a média é 220. Mas não quer dizer que ela seja exatamente 220. Pode ser 230. E dependendo, né, às vezes cai uma tempestade, cai um raio, a rede elétrica ela fica, né, sobrecarregada. É quando você queima aparelhos elétricos. Quando a gente também tem, por exemplo, uma queda de tensão, que as lâmpadas às vezes ou se apagam ou ficam bem fraquinhas. Quando ela volta com uma tensão muito alta. Então desliga a chave de segurança, queima aparelhos elétricos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, com a eletricidade, porque eletricidade não é coisa para amador, não é besteira, tá? Precisa ter muito cuidado, principalmente nas residências, né? A gente tem que, né, tomar cuidado quando for mexer em interruptor, em fio desencapado, né? Sempre que for trocar resistência elétrica de chuveiro, desligar completamente a chave geral da casa, né? Trocar um interruptor, trocar uma tomada, desliga tudo para poder trocar, tá certo? Para não ter problemas de acidente. Um conceito, pessoal, que tem relação com a parte de eletricidade e que inclusive a gente já viu no início dessa disciplina, que é o conceito de potência, né? No início dessa disciplina a gente falou de potência mecânica, porque a gente estava trabalhando com a parte da mecânica. Quando a gente vem para a eletricidade, a gente também tem uma potência elétrica, né? Porém, o conceito de potência é o mesmo. É tanto que eu acho que o slide, inclusive, é o mesmo, certo? Porque a potência é a grandeza física usada para determinar a quantidade de trabalho. Então, a potência tem a ver com o trabalho produzido, realizado, ou também tem a ver com a quantidade de energia consumida na unidade de tempo. Então, é a quantidade de trabalho produzido em uma unidade de tempo, ou também a quantidade de energia consumida em uma unidade de tempo. Lá na mecânica não, acho que na térmica já, a gente falava de potência útil e potência potência útil e potência utilizada, né? É a potência que for utilizada e a potência útil, e a gente calculava o rendimento da máquina, né? Então, toda máquina, pessoal, quer seja ela mecânica, quer seja ela térmica, quer seja ela elétrica, ela sempre vai ter esses dois tipos de potência. Qual é a diferença entre elas? A potência utilizada é a energia que a máquina recebe para produzir o trabalho. E a potência útil corresponde justamente a quanto trabalho foi realizado. Então existe uma diferença, porque existe, né, na vida real, não existe uma máquina que receba uma quantidade de energia e ele transforme toda essa energia em trabalho. Não existe. Não existe, não existe, não existe. Isso quer dizer, né, com outras palavras, que não existe uma máquina 100% eficiente, que tenha 100% de eficiência. Não existe. A gente tem, por exemplo, aparelhos como uma lâmpada de LED, como um LED. Você pega um LED, né? Ele pega a energia que ele recebe, ele transforma 90%, 90 e poucos por cento em luz, porque a função dele é transformar energia em luz, emitir luz. Mas ainda tem ali uma pequena quantidadezinha que não é transformada em luz. Essa pequena quantidadezinha ela é transformada em calor, né? Ela é transformada em calor. Então,
as máquinas mais eficientes que a gente tem, elas não chegam a 100%, né? Então, e as máquinas térmicas, mecânicas, né? As elétricas, as máquinas elétricas, elas são muito mais eficientes no sentido de que elas gastam menos energia para realizar um trabalho do que a mecânica e a térmica, tá? A mecânica, muitas vezes, por exemplo, um motor desse aqui que a gente pode imaginar que é uma máquina mecânica, mas não, ele é uma máquina térmica, porque ele queima combustível, né? Mas as máquinas elétricas, mesmo elas sendo muito mais eficientes do que as máquinas mecânicas e térmicas, elas ainda são, né, elas não conseguem chegar a 100% de eficiência. Então, essas são as expressões que a gente tem para a potência, que é o trabalho dividido pelo tempo, ou a potência é a energia consumida dividido pelo tempo. Potência, como a gente já sabe, é medida em watt. Trabalho e energia são medidos em joules. E o tempo é medido em segundo, né? Se uma máquina é capaz de realizar o mesmo trabalho que outra em um tempo menor, sua potência é considerada maior que a da outra máquina. No caso, a gente estava falando de potência, no caso da potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico a cada segundo, ou ainda a quantidade de energia que esse circuito converte em outras formas de energia, também a cada segundo. Por exemplo, um liquidificador de 600 watts, né? Então a gente tem muito disso, pessoal. A gente vai comprar uma lâmpada de 12 watts. Esse valor que está marcado lá na lâmpada 12 watts significa o quê? Significa que se ela estiver ligada durante uma hora, ela vai... durante uma hora não. Se ela estiver ligada durante um segundo, ela vai consumir 12 joules de energia, né? Porque o watt, esse Wzinho aqui, cadê? Wzinho aqui, 600 watts. Significa um valor em joule dividido por segundo, né? Então, um liquidificador de 600 watts, ele é capaz de transformar 600 joules de energia elétrica a cada um segundo, né? Em energia cinética, transmitindo calor, vibração, ondas sonoras para suas pás. Então, o liquidificador, ele é, ou na verdade qualquer aparelho, que ele tem um valor em watts, ele transforma aquela quantidade de joules a cada segundo. E aí, bom, se ele for ligado durante 2 segundos, 1.200, 3 segundos, 1.800 e assim por diante, né? O cálculo da potência elétrica é de grande utilidade, uma vez que, por meio dele, é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica consumida por um dispositivo elétrico durante um determinado intervalo de tempo. A potência elétrica geralmente é estudada em dispositivos como geradores, receptores e resistores, que são elementos dos circuitos elétricos que, respectivamente, geram energia elétrica, consomem energia elétrica e produzem calor devido ao efeito Joule. Então, gente, o efeito Joule, eu acho que até eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas deixa eu só mencionar aqui. Existe a temperatura ambiente um efeito que é justamente o efeito Joule, que foi justamente Joule, né, o cientista que estudou, que ele viu que qualquer corpo a temperatura ambiente percorrido por corrente elétrica, ele aquece. Ele produz parte dessa energia elétrica, ele transforma em energia térmica. E aí Joule, ele não só constatou esse fato, né? E aí o estudo de Joule, ele veio justamente, ele só foi possível por conta da criação da pilha elétrica por Alessandro Volta, né? Por isso que a gente mede tensão elétrica em volts, em homenagem a Alessandro Volta, né? O criador da pilha elétrica.
Mas Joule, ele inclusive, ele fez algumas medidas de quanta energia elétrica era transformada em calor. O que ele chama de equivalente, né? Joule calorias. Ele conseguiu fazer algumas medidas disso, inclusive medidas muito precisas, né? Então Joule é um cara que trabalhou bastante com isso. Joule, inclusive, se não me engano, a família dele era uma família de cervejeiros, né? Tinha indústria de cerveja. E parte do financiamento que Joule tinha para suas pesquisas, né? Vinha da sua família, vinha da renda da família, que era da venda, né, das cervejas lá da família. Então, se alguém disser que a cerveja não serve para nada, né, um dia talvez até vocês não, já serviu para Joule fazer suas pesquisas, né? Potência elétrica, aí eu já saí da potência mecânica e da potência térmica, né? Eu vou falar exclusivamente da potência elétrica. A potência elétrica de um aparelho elétrico, ela pode ser encontrada a partir da seguinte relação com a tensão elétrica, que a gente já falou lá no início, e com a corrente elétrica, que a gente estava falando ainda há pouco, né? Então, essa relação aqui, ela só acontece para a potência elétrica, tá certo, gente? Não existe potência mecânica nem térmica que se relacione com a corrente elétrica e com a tensão, somente, porque essas grandezas aqui, inclusive, são elétricas. Potência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, né? Onde P é a potência, que é dada em watts, I é a corrente, que é dada em ampere, e U é a tensão elétrica, que é dada em volts. Então, é a velha fórmula do π. Potência é igual a corrente vezes a tensão. Muitas vezes, um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico traz a informação da potência elétrica e da tensão elétrica. O que se faz necessário se utilizar a expressão anterior da seguinte forma. Então, obrigado, viu, Dona Lúcia? Eu reorganizo isso aqui e eu passo a tensão dividindo. Então, eu encontro que a corrente é igual a potência dividido pela tensão elétrica. Então, você vê, por exemplo, uma questão como essa, né? Isso aqui é uma plaquinha que vem em micro-ondas, né? Os valores nominais indicam as condições de funcionamento de um equipamento de acordo com o fabricante. Em geral, são fornecidas a potência total que o aparelho consome em watts ou quilowatts e a diferença de potencial ou a tensão elétrica em volts, né? Veja a fotografia da etiqueta, tem uma etiqueta aqui. Então, ó, forno micro-ondas, tem aqui o modelo. A tensão de alimentação, ó, ela é alimentada em 120 volts, 60 Hz. Hertz significa a frequência, porque uma corrente alternada, como eu mencionei, você tem a movimentação de partículas indo e vindo. Então, a velocidade com que elas vão e voltam é de 60 Hz. Frequência de micro-ondas, que é a frequência das micro-ondas produzidas, né? 2.450 MHz. Se vocês considerarem que o mega é 1 milhão de vezes mais, isso aqui é 2.450 milhões, bilhões, né? Bilhões de vezes idas e voltas do elétron, né? Para poder produzir essas micro-ondas aqui. E a potência de saída ou consumo, ó, ele varia. Por que ele varia? Porque o micro-ondas é um equipamento que você tem várias, né? Você consegue alterar a potência dele, né? Da potência mais baixa até a potência mais alta. Um liquidificador também. O liquidificador também é um aparelho que você tem várias potências.
Você vai girando ali, quanto mais rápido ele se movimentar, maior é a potência dele. Consequentemente, ele vai gastar mais energia também, né? Quanto maior a potência, maior o consumo de energia, certo? Então, ó, a partir das informações que a gente tem aqui, a gente pode calcular a corrente elétrica que percorre o equipamento, que é o micro-ondas, quando ele está em funcionamento. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a potência de 900 watts, que é a menor potência, né, do micro-ondas, com a tensão elétrica que ela foi ligada, que é essa expressão que eu estava utilizando lá em cima, né, no slide anterior, potência dividido por U, 900 watts dividido por 120 volts. Se eu dividir 900 por 120, eu vou encontrar 7,5. Então veja que o watt dividido pelo volt, eu vou encontrar o ampere, que é outra unidade de medida, né? Que é a unidade de medida da corrente elétrica. Vejam aqui também. Um outro exemplo, uma lâmpada de 60 watts é ligada a uma tensão de 220, que é a tensão que a gente normalmente tem. Qual a corrente elétrica que percorre a lâmpada? Então eu tenho aqui algumas opções. Pelos dados eu tenho 60 watts é a potência e 220 é a tensão. Gente, não se atenham a quem vem primeiro na questão. Se atenham às unidades. Se eu tenho watt, é porque é potência. E se eu tenho volt, é porque é tensão. Independente, né, se vem primeiro, se vem depois, se é maior, se é menor, não importa. O que a expressão diz é que eu tenho que pegar a potência e dividir pela tensão. Então eu vou pegar quem está com watts e dividir por quem está com volts. 60 dividido por 220. Então eu tenho uma corrente de 0,27. Isso aqui dá até uma dízima periódica, né? 27, 27, 27. Então, a resposta correta no caso aqui seria de quanto? Seria de 270. Deixa eu ver se ele aparece aqui o X. Apareceu não. Mas como, ó, 0,27 não é essa, nem é essa. Então, o que é que acontece? Eu preciso utilizar os prefixos. Mili. Mili é uma divisão por mil. Se eu dividir isso por mil, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Né? Se eu dividir, não, perdão. Se eu multiplicar por mil, né? Se eu retirar 1000 daqui e acrescentar aqui. Então, 0,27 amperes corresponde a 270 miliamperes. Tá? Porque esse mili representa vezes 10 a menos 3. Se eu fizer 270 dividido por 1000, eu vou encontrar 0,27 amperes. A energia elétrica, como vimos, a potência é a taxa de trabalho realizado em um processo ou a taxa da quantidade de energia consumida na unidade de tempo, né? Então, essas duas expressões que a gente tem aí são as expressões que a gente mostrou ainda há pouco da potência. Potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo, ou potência é igual à energia elétrica dividido pelo tempo. Se essa potência ela é elétrica, essa energia é elétrica. E se eu reorganizar aqui, eu posso escrever que a energia elétrica é igual a potência vezes o tempo. Então, para eu calcular a energia elétrica consumida de um equipamento elétrico, basta eu pegar qual é a potência desse equipamento, potência elétrica, e multiplicar pelo tempo. Aí está aqui em vermelho. Ó. Se a potência elétrica ela for dada em watt e o tempo for dado em hora, a energia elétrica ela pode ser dada em watt vezes hora, que a gente simplifica e chama de watt-hora. Ou também em quilowatt-hora, que é a unidade que a gente mede a energia elétrica nas nossas casas. Vocês lembram? É o quilowatt-hora. Então, ó,
Outro exemplo aqui. Qual o consumo de energia elétrica de um chuveiro convencional utilizado 1h30 por dia na potência de 4.500 watts durante 30 dias? Então, ó, eu preciso transformar aqui 1h30 durante 30 dias. Vai dar 1 hora por dia, dá 30 horas em um mês, né? E meia hora por dia dá 15. Então, 30 mais 15 dá 45 horas. Esse é o meu tempo total. Quando eu multiplicar 45 horas por 4.500 watts, né? Porque eu vou ter, ó, é a potência vezes o tempo, eu vou encontrar um valor de 202.500. Aí eu junto essa unidade com essa, watts hora. E aí, gente, não é watts por hora, é watt hora. Tá? Porque o por significa uma divisão e na verdade aqui eu tenho uma multiplicação. Bom, se eu quiser transformar isso aqui em quilo, eu divido por 1000. Então eu vou escrever 202,5 kWh. Se vocês perceberem, gente, essa quantidade aqui de energia elétrica, vocês comparem com a conta de energia elétrica da casa de vocês, né? Essa quantidade de energia elétrica aqui, comparado com a de lá de casa, é uma energia elétrica extremamente alta, né? Tem mês que eu nem consigo utilizar isso tudo. E aqui, no exemplo, a gente está tomando apenas o chuveiro, né? Durante os 30 dias. Então, esse chuveiro está com uma potência extremamente exagerada. Inclusive, gente, só para comentar aqui, eu falei de chuveiro, a gente tem alguns equipamentos na nossa casa que eles consomem mais energia que outros, né? Por quê? Porque eles têm potências maiores. Então, tem duas coisas que basicamente a gente trabalha que influencia na energia, no consumo de energia elétrica e, notadamente, no preço que a gente vai pagar por ela. Uma são os aparelhos que a gente, né, tem grandes potências, que é chuveiro elétrico, torradeira, ferro de passar, que são, se você for observar, aparelhos que transformam energia elétrica em calor. Todo aparelho que transforma energia elétrica em calor, a gente chama de aparelho resistivo. Né? E esses aparelhos são aparelhos que consomem muita energia, se eles forem utilizados durante um longo tempo. Se eles forem utilizados durante pequenos, né, espaços de tempo, eles não gastam tanta energia assim. E os outros aparelhos que têm uma potência pequena, mas que a gente usa eles por muito tempo, também gastam energia, porque a energia elétrica depende de dois fatores. Não é só de uma potência alta, mas também de um grande tempo de utilização. Então, televisão, geladeira. Geladeira, ela 24 horas ligada na tomada, né? Freezer, enfim. Computador mesmo, né? São aparelhos que, relativamente comparado com um chuveiro elétrico, por exemplo, eles têm uma potência menor, mas por ele ser utilizado por um grande tempo, né, grande espaço de tempo, aí eles também impactam, né, diretamente na conta de energia, né, de energia elétrica. A energia elétrica ativa é a parcela de energia utilizada diretamente nos usos finais: iluminação, refrigeração, aquecimento, entre outros. Para cumprir o compromisso de fornecer energia elétrica com qualidade, as empresas distribuidoras têm custos que devem ser avaliados na definição das tarifas. Então, a conta de energia elétrica, pessoal, não leva em conta somente a energia que a gente gastou, mas a gente também paga às concessionárias a distribuição, né, a manutenção, o transporte da energia até as unidades consumidoras, transmissão e distribuição, e os impostos, né? 3 custos distintos: o processo de conversão nas usinas, ou seja, é a geração mesmo,
o transporte da energia e os impostos. Além da tarifa, incide sobre a cota de energia elétrica tributos tais como PIS, COFINS, ICMS, né? CIP, que é a Contribuição de Serviço de Iluminação Pública, né? Enfim, tem vários impostos. Exemplificando, tomemos como base a composição de uma fatura de energia elétrica relativa a um consumidor domiciliado em Campina Grande, emitida pela concessionária local, com vencimento de 20 de 3 de 2019, no valor total a pagar de R$ 142,86. Deste valor, 127 corresponde ao fornecimento de energia, que entra o valor da energia e a sua distribuição, multiplicando o consumo de 164 kW pelo valor da tarifa correspondente, que é 0,777470 por cada quilowatt. Então vejam que na conta aqui que a gente utilizou como exemplo, o consumo da casa foi 160, acho que é uma casa, né? 164 kWh. E a própria conta, se vocês procurarem a conta de energia, vocês vão encontrar que ele define lá qual é o valor em reais para cada 1 kWh, tá? Então, acrescido o valor de 15,86 é referente à contribuição para a iluminação pública. Na fatura referente ao valor total a pagar, 18,74% corresponde ao serviço de distribuição de empresas concessionárias, 31,32% à compra da energia elétrica, 3,98% ao serviço de transmissão de energia elétrica e 5,7% referente aos encargos setoriais, que são impostos, e 40,28% impostos indiretos e encargos. Então vejam quanto que a gente não tem nossa conta de energia encarecida em função de impostos. 40%, aliás, mais de 40%, né? Então, essa conta que é de 142,86, né? Se a gente não tivesse esses impostos aqui, a gente ia pagar, sabe quanto? Subtrai aí 50 e tarará, 50, quase 60 reais. Ia pagar 80 e alguma coisa, ou seja, 40,28% é só de impostos, que muitas vezes a gente nem vê esses impostos sendo revertidos, né? Assim percebe-se claramente que são os impostos, encargos e a contribuição para a iluminação pública os itens que mais oneram o valor da conta de energia elétrica a ser paga pelo consumidor residencial, aqui tomado como exemplo. Gente, alguns conceitos que eu trouxe aqui para vocês para a gente apresentar, eu acho que até a gente já comentou rapidamente na aula anterior, mas aqui eu trago com mais detalhes. Condutores, cotidianamente estamos em contato com elementos que são condutores elétricos e outros que são isolantes elétricos. O que desconhecemos é que podemos ter materiais muito mais específicos e que um mesmo material pode mudar de isolante para condutor dependendo de alguns fatores, como a diferença potencial aplicada ou a espessura do material. Condutores elétricos são materiais que possuem excesso de elétrons na sua última camada e que facilmente distribuem a energia elétrica ou as cargas elétricas. Os elétrons presentes na camada de valência são denominados de elétrons livres e a força de atração com o núcleo atômico é pequena. Logo, tem facilidade de se movimentar pelo material, tornando a substância em questão um bom condutor de eletricidade. De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Já isolantes, eles são chamados de dielétricos.
Os elétrons que formam esses materiais não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação com o núcleo atômico. Então, materiais como isopor, borracha, madeira seca, vidro, entre outros, são exemplos de materiais isolantes elétricos. Os materiais denominados de semicondutores possuem propriedades elétricas intermediárias entre condutores e isolantes. As condições físicas às quais o material é submetido determinam se ele se comportará como condutor ou como isolante, como a gente mencionou, né? Então, esses materiais são largamente utilizados pela indústria de eletrônicos para a composição de circuitos. O silício e o germânio são exemplos de materiais com características de semicondutores. E ainda existe uma quarta classe de materiais, pessoal, que são os supercondutores. São materiais capazes de conduzir a eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência, qualquer dificuldade. Assim que atingem uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Além disso, fazem com que as linhas de campo magnético não sejam capazes de penetrá-lo. Dessa forma, os supercondutores podem ser utilizados para promover levitação magnética, e que já é uma realidade, né? Já faz muito tempo, inclusive. Os trens de levitação magnética, né? E inúmeras outras aplicações de supercondutores, que isso aqui ainda hoje são estudados, porque a gente não possui nenhum supercondutor conhecido que ele atinja a sua temperatura crítica, né? Ou seja, a temperatura quando ele deixa de ter resistência a temperaturas ambientes, nem a temperaturas de geladeira, nem de freezer. São temperaturas sempre muito baixas, como por exemplo menos 200, menos 180, menos 150 graus Celsius, tá? São temperaturas realmente baixíssimas. E a grande pesquisa na engenharia de materiais hoje, né, na física condensada, na física de materiais, é descobrir materiais ou combinações de materiais que você consiga aumentar essa temperatura para você trabalhar com esses materiais a temperaturas mais próximas do dia a dia, né, do meio ambiente, aí, da temperatura ambiente. Para vocês terem ideia, de 100% da energia elétrica produzida nas hidrelétricas, né, nas termoelétricas, em qualquer usina produtora de energia elétrica, 25%, ou seja, um quarto dessa produção, ela é perdida na distribuição. Só em você mandar a energia elétrica de um local para outro, você já perde em torno de 25%. Por quê? Porque em função do efeito Joule. O efeito Joule, que é o aquecimento de um condutor pela passagem da corrente elétrica, a gente entende essa perda de energia justamente em função da resistência dos materiais, né? Dos materiais. Ou seja, quando você transfere uma corrente elétrica, o fio ele serve como um obstáculo. Então, parte dessa energia ela é deixada na forma de calor para que, meio como se fosse o pagamento, né? E materiais que não possuem resistência, eles não aquecem. Então, você teria uma economia de energia elétrica tremenda. E por falar em resistência elétrica, está aqui a definição do que é resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo de opor-se à corrente elétrica. Então, quando você aplica uma diferença de potencial a um fio, a um condutor, né, essas partículas que geralmente são elétrons, elas não vão ser
Elas não vão percorrer o fio livremente, sem dificuldade, né? Eles encontram uma certa dificuldade para percorrer o condutor. Se essa dificuldade é relativamente pequena, a gente diz que o material é um bom condutor, né? Um condutor elétrico, um bom condutor elétrico. Se essa resistência, gente, ela é tão grande, mas tão grande, que você não consegue promover ali naquele material uma corrente elétrica, a gente diz que esse material é isolante, né? E se essa resistência ela depende da tensão elétrica, depende da temperatura, depende de algum fator, a gente diz que esse material ele é semicondutor. Tem hora que ele isola, tem hora que ele conduz, né? A corrente elétrica é medida no sistema internacional nessa unidade aqui, gente, ó, OHM, que eu vou chamar de ohm. O símbolo do ohm é essa ferradura, né? Que é uma letra grega chamada sigma, tá? Então ele é o símbolo que eu vou medir resistência elétrica. E a palavra ohm, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, né? E é representado pela razão entre volt e ampere. Quando o condutor é submetido a uma diferença potencial, a tensão elétrica, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída pelo movimento de elétrons livres no interior do condutor. Quando estes elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si e com os átomos do condutor. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. Essa dificuldade de movimento das cargas é caracterizada pela resistência elétrica, né? É o que a gente chama de resistência elétrica. A resistência elétrica pode sofrer variação conforme a variação da tensão e da corrente elétrica. A gente vai ver aqui, ó, que a resistência, gente, ele depende da tensão e depende da corrente, tá? Se um muda e o outro muda, a resistência também muda, né? Isso ocorre porque quanto maior a intensidade da corrente, menor a dificuldade que os portadores de carga enfrentam para movimentar-se, ou seja, menor a resistência. A diferença potencial U entre as extremidades de um condutor é proporcional à corrente que o atravessa. A resistência é a constante de proporcionalidade entre eles e pode ser definida a partir da primeira lei de Ohm, como a resistência é igual à tensão dividido pela corrente. A gente viu ainda há pouco que a potência de um aparelho elétrico é igual a corrente vezes a tensão, que é o π. Essa expressão, gente, é a expressão do Rui, que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Essa lei só é válida para materiais que possuem resistência elétrica constante, conhecidos como resistores ôhmicos, ó. Isso aqui é o gráfico de um resistor ôhmico. Significa que a resistência ela se mantém praticamente a mesma se você muda a corrente elétrica e se você muda a tensão. Esse aqui já é o exemplo de um resistor que é não ôhmico. Não ôhmico. Por quê? À medida que você vai mudando a tensão e a corrente, o valor da resistência vai mudando, tá? Vários aparelhos na nossa casa têm seu funcionamento baseado no uso de resistência elétrica, por meio de pequenos dispositivos chamados resistores, que têm como função transformar energia elétrica em energia térmica. Alguns aparelhos domésticos que utilizam os resistores são o chuveiro, o ferro de passar, o secador de cabelo, o forno elétrico, churrasqueira elétrica, entre outros. Ou seja, todo aparelho que a gente diz que tem uma resistência, né? Já vimos que a resistência elétrica está relacionada com o choque entre os átomos e elétrons em movimento no interior dos condutores. Esse choque provoca o aumento da temperatura no condutor, caracterizando um fenômeno chamado efeito Joule, que serve como base para o funcionamento dos resistores. Então tem aqui um exemplo. Um fio condutor foi ligado a um gerador ideal
que mantém entre esses terminais uma tensão de 12 volts. Sabendo que o gerador produz uma corrente de 2 amperes, determine o valor da resistência desse fio e marque a alternativa correta. Então a gente lembra aqui da resistência elétrica, que é igual a tensão dividida pela corrente. A gente lembra que a tensão aqui, ele disse que é de 12 volts e que a corrente é de 2 amperes. 12 dividido por 2 dá 6. E aqui vejam aquilo que a gente mencionou. A unidade de medida da resistência é o ohm. Então, resistência é igual a 6 ohm. Na figura ao lado, temos o gráfico da tensão U aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente I que o percorre. Determina o valor da resistência quando a tensão vale 20 volts e 60 volts. Então, aqui, gente, a gente precisa levar em conta que o valor da resistência ela muda, né? Ela muda quando a gente, né? Esse aqui é um resistor não ôhmico. Então, com 20 volts, eu vou ter uma corrente elétrica de 4 amperes. Então, para eu encontrar a resistência, eu divido a tensão pela corrente. A resistência é 20, a corrente é 4. 20 dividido por 4 dá 5 ohms. Já se eu pular para 60, eu vou dar uma olhadinha aqui. A corrente gerada é 6 ohms. Então, 60 dividido por 6, que dá 10 ohms. Ou seja, a resistência ela não se mantém constante. Quando você muda a tensão, você muda a corrente. Aqui, como eu já mencionei, né, a potência, que é igual, potência elétrica é igual a corrente vezes a tensão, que é a fórmula do π, a gente também pode ter a resistência igual a tensão dividido pela corrente. Vejam que corrente e tensão, elas se combinam aqui e aqui para formar duas propriedades distintas. Se eu isolar, por exemplo, a corrente aqui e a corrente aqui, e juntar essas duas expressões, eu vou encontrar uma relação entre a potência e a resistência, dependendo da tensão ao quadrado. E se eu isolar a tensão na primeira e na segunda e juntar o restante, eu vou encontrar uma relação entre a potência e a resistência, porém que eu tenha a corrente elevado ao quadrado. Tá? Então, determine essas duas expressões que a gente apresentou aqui. Elas servem quando você tem, né, tensão e resistência, tensão e corrente, potência e corrente para encontrar resistência, enfim. Para você não estar passando de um para outro e depois fazendo mais um cálculo, você pode fazer direto. Determine a resistência elétrica de uma TV que possui potência de 60 watts quando ligada em uma tensão elétrica de 220 volts. Então, eu tenho diretamente a potência e a tensão, mas eu não quero encontrar a corrente, eu quero encontrar a resistência. Então, a resistência, por essa expressão, é igual a tensão elétrica ao quadrado dividido pela potência. E aí eu já jogo direto aqui. Já elevo 220 ao quadrado, já divido por 60 e eu encontro que a resistência é de 806,7 ohms. A resistência elétrica de um fio, para um fio, eu tenho... Vou voltar um pouquinho aqui. A resistência elétrica de um fio está diretamente ligada à quantidade de elétrons que passa por uma secção reta desse fio. Ou seja, está diretamente ligado às características de cada material. Dessa forma, podemos dizer que quanto maior o comprimento do fio, maior também será a sua resistência. Por outro lado, quanto maior essa abertura aqui, essa área, maior será a quantidade de elétrons que passam por ela na unidade de tempo. Isto é, maior a intensidade da corrente, mantendo-se constante a DDP. Assim, dizemos que quanto maior a área da seção reta do fio, menor será a sua resistência. Temos que lembrar que a resistência elétrica depende de alguns fatores, como temperatura, material do que é feito,
comprimento do fio, área da seção transversal. Se a gente organizar todas essas variáveis, eu vou encontrar que a resistência elétrica de um fio vai ser dada por R igual a ρ. ρ é o que a gente chama de constante de proporcionalidade ρ, que a gente chama de resistividade elétrica do material. É o ρ aqui. Resistividade elétrica do material, o comprimento do fio e a área da secção transversal. De acordo com a equação acima, temos que a resistência de um fio é proporcional ao comprimento do fio, ou seja, quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência. E inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor é a resistência. A constante proporcionalidade de ρ depende do material do que é feito, o fio, e é chamado de resistividade elétrica do material. A unidade de medida da resistência elétrica, da resistividade elétrica, é o ohm vezes o metro. Se eu isolar esse ρ aqui, eu mando a área multiplicando a resistência, fica a resistência vezes a área, dividido por L, que eu mando dividindo tudinho, A resistividade elétrica de um material é uma constante relacionada à resistência, que tem a ver com a dificuldade apresentada pelo material à passagem de uma corrente elétrica, e é medida em ohms vezes metro. Um outro conceito importante é a condutividade elétrica de um material, que é dado por essa letra sigma, definida como o inverso da resistividade elétrica. Então veja, se eu meço a resistividade elétrica de um material, eu consigo encontrar a condutividade elétrica, que são duas propriedades invertidas, inversas. A resistência tem a ver com a dificuldade, a resistividade tem a ver com a dificuldade da passagem da corrente elétrica, e a condutividade tem a ver com a facilidade da passagem da corrente elétrica por um material. Então, são dois conceitos que são inversos, resistividade e condutividade, e eles são definidos justamente como um inverso um do outro. A resistividade é igual a 1 dividido pela condutividade, e da mesma forma a condutividade é definida como 1 dividido pela resistividade. Aqui tem uma pequena tabela com alguns valores de alguns materiais, porque a resistividade elétrica e a condutividade elétrica, elas são medidas para materiais, então alumínio, cobre, constanta, isso aqui é uma liga, estanho, ferro, mercúrio, níquel, prata. Vocês veem, que se um material ele tem baixa resistividade, no caso aqui o cobre comparado com o do alumínio, o cobre tem menor resistividade, significa que ele tem maior condutibilidade. Então é uma inversão. Quanto menor a resistividade, maior a condutibilidade do material. Quanto menor a condutividade, maior a resistividade do material, e assim por diante. Exemplos: um fio de cobre, aí eu já estou mencionando aqui qual é a resistividade do fio de cobre, que é 0,0172 ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro, Possui um comprimento de 2,5 metros e uma área de secção reta de fio de 2 milímetros quadrados. Utilizando-se a expressão matemática da resistência elétrica de um fio, determina a resistência em ohms. Então a expressão é essa aqui: R é igual a ρ vezes L dividido por A. Substituindo os valores encontrados, aí a gente já só pegar os números aí e jogar. 0, esse valor aí, vezes 2,5, que é o comprimento, que é L, dividido por 2 milímetros quadrados. Se eu multiplicar esse por esse, dividir por esse, vou encontrar 0,0215. E vocês veem aqui, que esse M, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui,
eu consigo cortar 1 milímetro quadrado com milímetro quadrado, um está no numerador, outro no denominador, e a massa, o metro aqui, desculpem, o metro, também consigo cortar com esse outro metro. E aí a única unidade que sobra é o ohm, que é justamente a unidade de resistência. Tá? Aqui já apareceu o resultado, mas eu tenho uma questão do Enem 2010 que diz assim: a resistividade elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões, pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A, a área da secção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva condutividade em temperatura ambiente. Então veja, aqui me é dado a condutividade elétrica. Então ele pergunta assim: mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele que... Então veja, o que apresenta menor resistência elétrica é aquele que tem maior condutividade. Por quê? Porque são duas grandezas que são invertidas. Quanto maior a resistência, menor a condutividade. E vice-versa. Então, se ele está perguntando qual dos fios, né, desses materiais aqui apresenta menor resistência elétrica, o que vai apresentar menor resistência elétrica é o que vai apresentar maior condutividade elétrica. Então, desses aqui, dá para ver claramente que o que apresenta maior condutividade elétrica é o fio constituído pela prata. Tá? E aqui, pessoal, eu encontrei um exemplo relacionado à área de vocês, que é a medida da salinidade do solo. A salinidade do solo está associada à presença de solutos inorgânicos, como, por exemplo, íons de sódio, íons de potássio, íons de magnésio, íons de cálcio, íons de nitrogênio e íons de sulfato. E aí vocês veem esse mais aqui, ou menos, significa que são íons, não são elementos em equilíbrio, dissolvidos na fase aquosa do solo. Os efeitos da salinidade do solo são visíveis na redução do crescimento da planta, redução da produção e queda da safra. A salinidade limita a captação da água pela planta, limita a captação da água pela planta, reduzindo o seu potencial osmótico, ou seja, a planta deixa de absorver mais água. Os seguintes métodos são empregados para a determinação da salinidade do solo em escala de campo. Então, para a correção disso aqui, eu acredito que a gente coloca... precisa também saber qual é o nível de salinidade para poder fazer a correção. Por isso que é importante a medida da salinidade do solo em campo. Então, eu encontrei aqui, na verdade, duas formas de medir a salinidade que são mais diretamente relacionadas com esse assunto que a gente está falando, Então, ele vai dizer aqui que a gente vai medir ou a condutividade térmica, condutividade elétrica, ou a resistividade elétrica. Então, a medição da condutância elétrica do solo, a solução de solo é colocada entre dois eletrodos igualmente distanciados e de geometria conhecida, aplicando-se uma diferença de potencial constante entre os dois eletrodos. A corrente é inversamente proporcional à resistência elétrica do solo. Então, eu consigo medir a condutância elétrica do solo quando eu aplico em uma solução de solo, a partir de dois eletrodos, uma corrente elétrica. Então, eu consigo medir, a partir de um eletrodo, qual é a corrente elétrica que está chegando no segundo, e eu consigo também definir
né? Porque eu conheço qual é a corrente elétrica que eu estou aplicando, eu também sei, né, que eu estou injetando aqui do lado, eu imagino que qual seria a que eu vou ter do outro lado. Só que ela não vai aparecer a mesma. Então, o que é que acontece? Essa diferença aí me dá justamente qual é a condutância ou a condutividade, né, na verdade, do Sol. O segundo método é o método da resistência elétrica. Consiste em injetar uma determinada intensidade de corrente elétrica na superfície do solo, através também de dois eletrodos. A passagem da corrente elétrica, né, pelo solo resulta numa, aqui saiu errado, diferença de potencial, que é medida por outros dois eletrodos na vizinhança dos eletrodos de corrente. Então você consegue medir a resistividade a partir da tensão elétrica que você vai, a diferença potencial, você vai medir próximo àqueles primeiros eletrodos que você está aplicando a corrente elétrica lá, certo? Então, pessoal, esse assunto, ele é um assunto, inclusive, que eu tô, assim, não estou encontrando muitos exemplos. Eu fico morrendo de feliz quando eu encontro exemplos mais da área de vocês, mas esse aí, essa parte de eletricidade está mais difícil, tá certo? Bom, mas enfim, queria agradecer aí a presença de vocês, tá? Pelo nosso planejamento. A próxima aula que a gente vai trabalhar um pouco de magnetismo e eletromagnetismo. A gente é a nossa última aula, tá? De conteúdo. Nossa última aula de conteúdo. E de hoje a 15 a gente vai dar uma trabalhada nas revisões, né? Para a gente já ir caminhando para a nossa avaliação, segunda avaliação. E depois da segunda avaliação a gente fazer nossa reposição, tá certo? Então agradeço aí a presença de todos, deixo aquele abraço, já vou encerrando aqui a gravação para daqui a pouco postar.